Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso conteúdo de zoologia, eu trouxe para vocês uma árvore filogenética dos grupos do reino Animalia, tá? E aí, nós vimos em algumas aulas anteriores um cladograma, né, ou uma árvore filogenética, para demonstrar as características que levaram ao surgimento do grupo dos plateumintos e comentei algumas características com vocês. E hoje eu gostaria de retomar esses grupos e demonstrar para vocês os próximos grupos que nós vamos trabalhar conforme essas características filogenéticas, tá? Lembrando o seguinte, aqui onde eu estou marcando para vocês em vermelho, é onde ocorre as divergências dos grupos, tá? E aqui, nessa parte em que eu estou marcando agora para vocês, é o que nós chamamos de raiz, onde estariam colocados os ancestrais em comum em relação a esses grupos, o que determina o que um grupo pode estar mais próximo ao outro. Por exemplo, aqui os cordados, o que vocês podem observar? O grupo que está mais próximo deles são os equinodermos e o que está mais distante seriam os poríferos aqui, certo? Então, vamos retomar, então, falando a partir de falando que aqui na base desse cladograma, nós temos representado um ancestral em comum, com características semelhantes a todos os indivíduos que pertencem a essa árvore filogenética. Então, esse ancestral em comum desses grupos do reino Animalia, ele surgiu, né, como eu comentei anteriormente com você, a partir de um indivíduo unicelular e se tornou um indivíduo multicelular. Então, o que nós poderíamos colocar aqui? Que uma característica que é semelhante em relação a esse ancestral comum para os demais grupos seria a questão da multicelularidade. Então, o que quer dizer? Que todos os indivíduos, todos os grupos de animais que vêm representado a partir dessa característica são multicelulares, tá? Outra característica é a formação da blástula, tá? Para todos os demais grupos que percorrem essa linha evolutiva. No caso dos poríferos, o que nós temos aqui? O que os poríferos acabam divergindo em relação aos demais grupos? Os poríferos, eles não têm tecidos. Vou fazer assim, vou puxar uma seta aqui. Então, o que acontece? Eu já havia explicado anteriormente para vocês que os poríferos, eles não têm tecidos verdadeiros. Eles são constituídos por várias células, só que essas células não apresentam as intercomunicações para a passagem de nutrientes e substâncias, tá? Outra característica que nós também já vimos é que esses indivíduos, eles são assimétricos, isso é, eles não apresentam uma simetria, tá? Então, eles são assimétricos. E aí, a partir desses indivíduos, nós podemos colocar aqui como característica para o ancestral em comum para os demais grupos? Então, como os poríferos não tinham tecido verdadeiro e agora surge tecido verdadeiro, todos os animais que estão representados acima dos poríferos vão apresentar tecidos verdadeiros,
tá? E aí tem a diferenciação dos quinidários. Os quinidários, eles... Deixa eu mudar a cor aqui. Os quinidários, eles são animais diblásticos, como nós falamos anteriormente. Os animais diblásticos, eles apresentam somente a formação de dois tecidos embrionários, que seria a ectoderme e a endoderme, tá? E no caso desses animais, também vão apresentar uma simetria radial, quer dizer, esses indivíduos apresentam mais de duas partes simétricas em relação à estrutura corporal deles, tá? Então, a partir desse grupo, nós vamos ter... Deixa eu pegar uma cor aqui. Então, a partir desse grupo, nós vamos ter uma característica que vai ser comum entre os demais e que se diferencia dos quinidários, que são a presença dos três tecidos embrionários. Então, agora nós temos os animais que são triblásticos, isso é, forma endoderme, mesoderme e ectoderme, para formar todos os órgãos e estruturas do corpo desses indivíduos. E além disso, ocorre o surgimento da simetria bilateral, que nós falamos anteriormente, que o surgimento da simetria bilateral auxiliou no processo de desenvolvimento da cefalização dos grupos. Então, auxiliou no processo do desenvolvimento desse sistema nervoso mais desenvolvido, tá? A partir daí, então, a gente tem a divisão de um grupo, tá? Que são determinados como protostômios, tá? Vou colocar aqui. São os protostômios. Que são os animais que originam primeiro no desenvolvimento embrionário, vão originar primeiro a boca para depois originar o ânus. Então, a partir daqui, os plateumintos, nematelmintos, moluscas, anelídeos e artrópodas são todos protostômios, isso é, eles vão no desenvolvimento embrionário formar primeiro a boca para depois formar o ânus. E aqui, nessa ramificação, nós temos os indivíduos deuterostômios, que são os animais que vão originar primeiro o ânus para depois a boca. Então, dentro desse grupo, nós teríamos os cordados e os equinodermatas, tá? Então, aqui, para diferenciação dos grupos dos plateumintos, os plateumintos apresentam o corpo achatado e devido a isso, eles não vão ser considerados, não vão apresentar a formação de cavidades no corpo, dentro do corpo, preenchida por líquido para inserção de órgãos. Então, o corpo deles é achatado, ele não tem a necessidade da formação dessas cavidades e por isso eles são acelomados. E a partir desse grupo, então, ocorre a diferenciação dos indivíduos que já ocorre a formação dessas cavidades corporais. E aí, então, nós vamos ter, no caso, os nematelmintos, que são os pseudocelomados, isso é, apresentam a cavidade, mas essa cavidade não é revestida pela mesoderma, né? Ou nós podemos denominar também o peritônio, tá? Então, a partir desse grupo, todos os outros indivíduos são
celomados, tá? Só que esses indivíduos vão apresentar esse celoma formando de forma que eles recebem uma denominação chamada de esquizocélica. Por quê? Porque essas cavidades são formadas a partir de fendas na formação do desenvolvimento embrionário, enquanto que os indivíduos que são deuterostômios, essas cavidades são formadas de forma enterocélica. Isso é, ao invés de formar fendas, eles formam como se fossem bolsas para formar essas cavidades, tá? E aí aqui, continuando nos grupos dos protostômios, que nós vamos estudar também, e que é o próximo grupo que nós vamos estar estudando, nós temos os moluscos, tá? E os moluscos, eles têm uma característica de apresentar o corpo mole, tá? Então, eles apresentam o corpo mole e a partir deles surge, então, a diferenciação dos metazoários, que vão dar origem, no caso, dos anelídeos e os artrópodas. Enquanto que os anelídeos, eles têm o corpo todo estruturado em forma de anéis, né? E os artrópodas, eles já ocorre o surgimento do exoesqueleto, tá? E no caso dos moluscos, aqui para complementar, alguns representantes apresentam conchas, né, calcárias, tá? E aí, o que nós temos lá? Voltando lá no grupo dos deuterostômios, quais são as características, e que são características bem marcantes em relação aos cordatas, seria a presença de uma notocorda, que depois nós vamos ver em detalhes, que é a estrutura que vai formar o que nós chamamos de coluna vertebral, e aí a partir dos cordatas surgem também os vertebrados, tá? Eles vão apresentar um tubo nervoso dorsal, que no caso dos indivíduos anteriores, a gente vai perceber que o sistema nervoso deles vai ser ventral, tá? E também eles vão apresentar o que nós chamamos de fendas branquiais. São 3 características muito importantes que demarcam o grupo dos cordados. E os equinodermatas? Os equinodermatas têm uma característica bem marcante dele, que é o sistema ambulacral, tá? Alguns autores acrescentam ainda aqui a simetria radial, mas existe uma discussão e divergências em relação a alguns autores, porque alguns autores também consideram a simetria bilateral para os equinodermatas, porque os indivíduos de primeira, as suas larvas são bilatéria, e aí o adulto acaba se tornando simetria radial. Então, eu não vou colocar aqui porque existe essa divergência. E lembrando também que, como estamos constantemente em descobertas, então podem surgir descobertas e ser reestruturado pelos pesquisadores esse sistema de classificação. Mas no momento, o sistema de classificação que usual, a árvore filogenética baseada em características morfológicas e embrionárias, essa é a mais atualizada, tá? Então, eu vou ficando por aqui e até breve.